Olá pessoal, como vão vocês? Eu estou bem. Essa foi a nova intro aí, fiz pro canal em 4 horas mais ou menos. E hoje tá pensando mais em falar sobre o caminho da espiritualidade mesmo. Muitos podem dizer que hoje em dia tá na moda seguir esse tipo de coisa, mas não é bem assim, não é simplesmente você começar a ler uns livros e sair falando sobre o assunto. Mesmo porque cada pessoa tem um caminho único, segue as coisas que você vê na vida e tal, elas variam muito de pessoa para pessoa. Depende muito da situação em que você se encontra e como que foram suas vivências. As vidas das pessoas variam muito, seja desde condição em que a pessoa nasceu, acesso a informações que ela teve. E é claro que nunca o ponto de vista de nenhuma pessoa vai ser igual ao da outra. Por isso que o autoconhecimento, até coloco no título, que é interno e externo, porque ao longo dessa caminhada, que é única para cada pessoa vai juntar conhecimentos específicos. Enfim, existem muitas formas de se começar essa caminhada. Eu particularmente resolvi criar esse canal não pensando em ter as respostas para as pessoas e indicar o caminho certo ou aquilo que eu acho certo, de forma alguma. Mesmo porque depois de muito ver sobre esse tipo de assunto, eu vi que todos os caminhos estão certos dentro do seu próprio ponto de vista. Não tem questão, por exemplo, sei lá, falar de religiões, que uma religião X ou Y está mais certa que a outra. Tá tudo certo. Todas elas estão certas dentro de uma certa perspectiva, dentro de uma necessidade que a pessoa tem de caminho para seu próprio aprendizado. E muita gente fala que o autoconhecimento começa pela busca interior. Sim e não. Porque a busca interior talvez seja a forma mais fácil de você começar a perceber algumas partes fundamentais que vão te auxiliar a entender aquilo que é comum à espiritualidade, ao universo e tudo mais. Porque todo mundo tem isso dentro de si, então é meio que uma fonte de dados mais confiável que você pode perceber por conta própria, sem precisar de conhecimentos externos, sem precisar de um livro ou de alguém te falando, um pastor, um padre, enfim, alguém que esteja passando externamente esses conhecimentos. Quando você procura internamente, você vai encontrar a mesma coisa que todo mundo vai encontrar. E isso vai te dar uma base mais a partir da experiência e não apenas a partir do conhecimento externo. Então, a partir da tua experiência, você vai ter uma base confiável. E nesse canal, como eu falei, eu criei ele para trazer o meu ponto de vista, porque como todo mundo tem esse caminhar espiritual e vai se desenvolvendo, eu também tenho o meu próprio. E toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu trago isso aqui pro canal na forma de um vídeo, explicando para vocês sobre aquilo que eu acabei de aprender. Os últimos 2 vídeos, por exemplo, foram coisas que foram relativamente recentes, de 2, 3 meses. E claro que eu não podia só passar, por exemplo, depois de ler um livro, que nem a Profecia Celestina, que é o que eu falei no vídeo anterior. Não é simplesmente passar o conhecimento direto. Tipo, ali vou falar sobre isso pra vocês. Não. Eu tenho que testar, eu tenho que ver se é válido, se condiz, se me ajudou em alguma coisa, se foi útil mesmo. Porque não adianta simplesmente ficar jogando informações qualquer, só pra ter vídeo, só pra ter conteúdo pra postar, não, de forma alguma. Tanto que é bem provável que eu passe períodos de 1, 2, 3 meses sem postar nada, porque é possível que eu passe por períodos onde eu não tenha chegado a um conhecimento que eu acho que seja válido passar adiante, ou porque eu provavelmente percebi que ainda não compreendi por completo aquele assunto, ou que não validei, que não, enfim, não condiz com passar conhecimento para frente, porque uma coisa é você passar conhecimento bruto, sem valor. Isso é extremamente comum. Qualquer vídeo que você clique no YouTube aí, eu diria que de cada 100 vídeos você vai ter uns 5 que realmente te trazem alguma coisa útil. Ou seja, cada 20 vai ter um. Então tem muito vídeo com informação mesmo sobre espiritualidade que não vai te agregar muito. E também tem aqueles que a pessoa até passa informação sem entender muito, mas a pessoa que está ouvindo é aquilo que é necessário para ela naquele momento. Aí também é bacana, apesar que eu prefiro ter
certeza de que eu entendi antes de passar alguma coisa, de que eu testei e que fez sentido pra mim. E é claro que muitas coisas que a gente vai aprendendo no caminho da espiritualidade, a gente vai mudando de opinião com o tempo. Conforme a gente vai aprendendo novas perspectivas, talvez não que você mude de opinião por completo, mas você ganha novas perspectivas do mesmo objeto de estudo, digamos assim. E isso te faz compreender mais pontos de vista, ou seja, ver pelo ponto de vista de mais pessoas. Infelizmente, só pela fala e pela explicação, pela aula, eu só tenho como passar um ponto de vista por vez. E é provável que ao longo do meu aprendizado eu possa ir observando mais pontos de vista e passar mais opiniões diferentes. E claro que se o meu ponto de vista estiver alinhado com tudo aquilo que você tem de vivência, você vai me entender com mais facilidade. Por isso que é provável que muita coisa que eu fale tem gente que não vai entender. Sim, eu estou aqui no Bosque do Alemão. Então tem até um ônibus de turismo passando aqui do lado. Aqui atrás tem uma cachoeira. Depois eu mostro pra vocês num outro take do vídeo. E ali tem uma ponte que vai pra Torre dos Filósofos. Seria uma homenagem aos filósofos alemães. É bem interessante. Isso é outra coisa, né, do canal. Muitas vezes a gente não tem tempo pra gravar em lugares como esse, então a gente acaba gravando. A maioria de qualquer youtuber grava em casa mesmo. Mas sempre que eu puder eu vou tentar trazer algum lugar diferente. Aqui em Curitiba tem muitos parques, então é um lugar muito bacana para poder trazer cenários interessantes, muitos cenários de meio da natureza. Depois eu vou trazer uns takes aqui passando por dentro do bosque para vocês verem como que é. Pra também tornar o vídeo um pouco mais interessante, em vez de ficar só minha cara aqui constante, também tem um pouquinho de cenário, né? Tem uma variação. Acho que nem todo mundo vai querer ficar olhando pra minha cara toda hora. Uma coisa que eu acho muito bacana aqui desse parque é que depois que você desce da Torre dos Filósofos, existem várias cabaninhas como essa, um chapéu de duende, onde contam a história de Joãozinho e Maria. E a história continua pela trilha. A trilha vai paralela a um riacho. Conforme você caminha, você vai descobrindo a história. Bom, continuando pelo assunto de autoconhecimento interno e externo. O autoconhecimento interno é esse que eu já comentei sobre você se auto-observar, fazer meditação, perceber o seu próprio interior. E o autoconhecimento externo, além dele vir de fontes de conhecimento como religiões, livros, filosofias e afins. Bom, o autoconhecimento externo para mim é algo relativamente novo, diria de alguns meses, talvez 6, 7, onde eu cheguei no ponto onde você percebe com mais intensidade, não só de conceitualmente, porque entender conceitualmente eu já entendi há muitos anos, mas de experiência, de perceber a existência disso realmente, isso é relativamente novo, que é essa conexão com o externo e o fato de que ninguém é si sozinho, que ninguém está separado do outro, que a natureza, as pessoas ao seu redor, as coisas que você vivencia, elas também são um reflexo interno seu, ou melhor, é um reflexo de si mesmo, de você, ou seja, do conhecimento sobre você. Então, uma alegoria para mostrar pra gente que às vezes a gente tá no topo da Torre dos Filósofos, em todo o nosso auge de conhecimento, e a gente precisa descer um pouco pro meio da mata, na escuridão, mas junto da vida, e caminhar. A nossa caminhada nos conta história que vai nos trazer algum ensinamento. E tem uma surpresa aqui no meio da floresta. Quem conhece o bosque já sabe o que é. Quando você observa a sua vida, quando você presta atenção em tudo que está acontecendo, seja no seu dia a dia, não precisa ser na natureza, tá? Pode ser no teu trabalho, na correria do dia a dia e tal. Tudo que está acontecendo ao teu redor faz parte de você. É como se tudo fosse um espelho constantemente refletindo o teu interior. Tudo que te acontece, tudo pelo que você passa, as coisas boas, as coisas ruins, as pessoas que chegam perto de você, que se aproximam, que entram na tua vida, que saem. Tudo isso reflete parte de você.
quando você começa a compreender isso, e você, mais do que compreender, você passa a perceber e entender o que está acontecendo, você percebe que o autoconhecimento não é apenas um aspecto interno, ele também é um aspecto externo. Ele também vem de fora, e aliás, ele é de dentro para fora, de fora para dentro, e não, na verdade não existe dentro ou fora, na verdade é tudo uma coisa só. Existe uma amplitude muito grande. Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo aqui vai soar como soou para mim no passado, apenas uma... enfim, tudo está conectado. Eu já falei antes do filme do Avatar lá, conectado com as plantas, os animais, as outras pessoas. Sim, mas na hora que você percebe, o teu ponto de vista sobre a vida, o universo e tudo mais muda de uma forma muito bacana, muito espetacular, tá? Conforme você faz a trilha da história, você chega onde Joãozinho e Maria chegaram. Na casa da bruxa. E lá dentro tá cheio de criança escutando as histórias sendo contadas por uma voluntária vestida de bruxa. Enfim, curiosidades de Curitiba. É realmente uma boa alegoria desse parque aqui para falar sobre o caminho da vida e caminho pelo autoconhecimento. Cheio de altos e baixos, pontos escuros no meio da mata. E em geral, quando você chega no fim, ambos os fins são luz. Posso dizer que vale muito a pena percorrer esse caminho espiritual. Muito pode falar, mas eu não tenho tempo para acompanhar canais, para ficar escutando muita gente falando. Não tem problema. Seguir o caminho espiritual é basicamente você prestar atenção nas coisas que o mundo está te dizendo. Seja na igreja que você frequenta, seja nos livros que você lê. Saiba que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você absorve de informação, aquilo que você está observando é um ponto de vista, e que o mesmo objeto vai ter milhares de outros pontos de vista e que vão poder ser explicados de muitas outras formas, e que mesmo que no futuro você pegue o mesmo assunto para rever e reanalisar, você vai perceber que você tem como entender mais pontos de vista. E aquele ponto de vista que você tinha antes, não é porque você mudou teu ponto de vista que ele estava errado. Ele continua sendo certo, e aquilo que você aprendeu agora também está certo, e aquilo que você aprenderá sobre o mesmo assunto também estará certo. E quanto mais você aprende, mais você percebe que não existe uma pessoa que esteja mais evoluída espiritualmente, pelo menos não aqui na Terra, pelo menos não no plano que a gente está, do jeito que a gente vive aqui, não tem uma pessoa mais que a outra, apenas existem pontos de vista diferentes sobre os mesmos assuntos. E aqui é o final do caminho, o final da história do João e Maria. Quando a gente termina o caminho. Venha sempre. Bom, vocês ouviram. Eu não preciso fazer propaganda, todo mundo já faz. Aqui está. Chegamos no fim do bosque. Estamos de frente com a fachada de uma casa alemã que foi reconstruída nesse lugar, já que o bosque todo é uma homenagem aos alemães. Deixa eu aproveitar para falar para vocês o que eu entendo sobre autoconhecimento, quanto ao termo mesmo, autoconhecimento, além do que eu já falei, porque de nada adiantaria eu pegar simplesmente os termos técnicos e as descrições que você pode dar um Google aí e ver pelo dicionário, digamos. Tem muitos vídeos também falando de forma bem técnica. Eu acho que o que vale mais a pena é falar pela vivência que eu já tive e pelo que eu sinto mesmo do que é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é meio que um processo da descoberta de tudo, de quem é curioso sobre o mundo, sobre o universo, de quem... Por exemplo, a minha caminhada do autoconhecimento, ela começou pela minha vontade desde pequeno de querer explorar o mundo e saber tudo. Quando criança eu basicamente era um nerd, aquela criança que lê muito e está sempre isolada, pensando em como ir bem em todas as matérias e coisas do tipo. Então quando você segue essa linha de querer saber tudo, com o tempo você descobre que só as informações, por exemplo, da ciência e tal, eu era extremamente cético, que só o método científico não adianta. Ele é muito útil até um certo ponto, é claro, porque ele te traz
a comprovação de coisas que efetivamente funcionam, principalmente que nem no termo de engenharia, digamos assim, conhecimentos que você pode se basear que com certeza vão te trazer uma resposta fidedigna ao que você espera que aconteça no mundo. E o problema é que o método científico ele só abrange isso, só abrange as coisas físicas e tangíveis. E quando você parte para tentar entender o universo como um todo, ele te limita. E eu não gosto de ficar limitado por algo. Inclusive, eu posso dizer para vocês que em qualquer caminho de aprender sobre espiritualidade e tudo mais, se encontrar um canal que te limita em algum aspecto, uma religião, um canal, uma informação que te faz você ficar limitado e preso a algo, eu digo, tente ver as coisas por outro ângulo, porque não é bem assim. Nada te limita em lugar nenhum, foi isso que eu aprendi nessa caminhada. Só que é claro que eu quero ter uma base que seja confiável. Uma das coisas que o método científico diz, você tem que experimentar. Então, quando você entra no caminho da espiritualidade ou do autoconhecimento e tudo mais, você tem muita gente falando muita coisa sem base alguma. Porém, você encontra informações que são que todo mundo te passa. Que nem, por exemplo, a questão de você meditar para encontrar respostas e coisa do tipo. Isso é meio que todo mundo concorda. Então, entrando por esse caminho, eu comecei a testar as hipóteses, principalmente daquilo que eu via que todas as fontes dizem, falam igual. É muito legal isso, principalmente na parte de religiões, porque quando você começa a estudar as religiões, sem ter preconceito nenhum, sem considerar os teus pré-conhecimentos sobre as coisas e os teus preconceitos sobre... Quando você ignora isso, você analisa simplesmente informação bruta, você vê que todas as religiões têm fundamentos que são compartilhados entre todas elas. E que essas bases, se você pegar todas as formas de explicar a mesma coisa, juntar elas, você consegue tirar uma conclusão que te traz uma informação mais próxima de algo que você pode realmente explorar no mundo. Ela vai te proporcionar uma informação mais segura, pelo menos para você mesmo. Inclusive foi daí que eu tirei a ideia de que todas as religiões, de algum aspecto, elas são certas e estão nos lugares certos, porque todas trazem o mesmo conhecimento com pontos de vista diferentes, mas é a mesma coisa. Claro que alguns detalhes dentro de cada linha de pensamento, todo aquele conjunto que cada religião traz, faz sentido completo. Qualquer religião que você entre e você comece a estudar, você vai ver que a linha de pensamento que é seguida dentro daquele espaço faz sentido. As informações separadas, elas podem ser integradas e para que você tire uma verdade do meio ali. E no caso, você meio que vai acabar escolhendo uma linguagem específica para compreender aquele assunto. Então, se você, assim como eu, buscava apenas com informações confiáveis, de fontes confiáveis, eu descobri que a fonte mais confiável para esse tipo de assunto realmente é o eu interior. Assim como todas as pessoas falam por aí, em todas as religiões, o pessoal que gosta que vai mais para a linha esotérica, por exemplo, todos falam sobre essa questão da busca interior. Quando você realmente encontra, quando você começa a perceber como que é o eu interior, como que funcionam as coisas e como que tudo isso reflete, eu acho muito interessante que teve um período que fez muito sucesso aqueles livros do The Secret, sabe? Então, aquilo é um pedacinho de começar a entender como que o teu eu interior, na verdade, está ligado inclusive com o externo e com muitas outras coisas que a gente não vê por aí. Então, o autoconhecimento, ele é tanto da matéria, tanto do físico, quanto da tua mente, quanto do extrafísico, do emocional, quanto de coisas maiores. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo com algumas ideias aqui no Bosque do Alemão, em Curitiba. Até a próxima. Um grande abraço.